Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Bezerra de Menezes. Se sintam abraçados e acolhidos por todos nós. Vamos à prece inicial. Rogamos aos bons espíritos que aqui se encontram, a doutor Bezerra de Menezes e, acima de tudo, Deus, que possamos sermos envolvidos por bons pensamentos de amor e caridade, para que esta reunião possa fluir em paz. Assim seja, graças a Deus. A página de hoje se intitula Prática Mediúnica. Tudo na vida é afinidade e comunhão, sob as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Tudo gravita em torno dos centros de atração e sustentação de forças determinadas e específicas, no plano em que evoluímos para a ordem superior. A mediunidade não pode igualmente escapar a semelhantes impositivos. Alguns, ignorantes, atraem criaturas ignorantes. Doentes afinizam com doentes. Há entidades espirituais que se dedicam ao serviço do próximo, em companhia daqueles que estimam a prática da beneficência. Tanto quanto existem inteligências desencarnadas que, em desequilíbrios, se devotam a lamentáveis alterações da tranquilidade alheia, junto das pessoas indisciplinadas e insubmissas. Obsessores vivem com quem estima perseguir e vampirizar. E comunicantes irônicos somente encontram guarita nos companheiros do sarcasmo. Eis porque, acima da prática mediúnica, examinada sob qualquer aspecto, situamos o imperativo da educação em nossos círculos doutrinários. Amontoam-se vermes onde se congregam frutos desaproveitados ou apodrecidos, assim como a luz brilha onde encontra força ou material que lhe sirvam de combustíveis. O médium receberá sempre de acordo com as atitudes que adota para si mesmo, perante a vida. Se irado, sintoniza-se com energias perturbadas do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com os desencarnados ociosos. Quem deseja crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Mediunidade não é a exaltação da inércia ou da ignorância. O médio para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Jesus é o nosso divino mestre. Eduquemo-nos com ele, a fim de que possamos realmente educar. Emmanuel, do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Cândido de Francisco Cândido Xavier. Simone, boa noite, Simone, já tinha falado contigo. Hoje o estudo é do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. As questões são 549 a 550. Vou ler só a primeira, tá, Simone? Pactos. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos, porém uma natureza má que simpatia com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabe como fazê-lo? Então, chamas por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e, para te ajudar, querem que tu os sirvas em seus maus desígnios. Porém, daí não se segue que teu vizinho não possa deles se livrar, por meio de uma conjuração contrária e por sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama. Por isso mesmo, em seu auxílio, maus espíritos é então obrigado a servi-los, como estes também o fazem com relação a ele, pois também precisam dele para o mal que querem fazer. O pacto consiste apenas nisto. Tem uma nota aqui de Kardec e responde: a dependência em que o homem se encontra
algumas vezes em relação aos espíritos inferiores. Provém de sua entrega aos maus pensamentos que este lhe sugere, e não de qualquer estipulações existente entre eles. O pacto, no sentido vulgar atribuído a esta palavra, é uma alegoria representando uma natureza má que simpatiza com os espíritos malfazejos. Simone, passa a palavra para você. Que Deus lhe proteja, que podemos seguir nossa reunião em paz. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, agradeço a todos pelo convite, pela, na verdade, uma oportunidade para trabalho, para a gente mergulhar em reflexões que são tão importantes na nossa jornada, né? Que vão nos sustentar, ampliar nossos pensamentos, ou até mesmo fazer com que a gente depare com as nossas dúvidas, inseguranças, depare com o que nós precisamos melhorar na elaboração do nosso pensamento e do nosso jeito de ser, né? Um dos grandes objetivos da nossa encarnação. E para isso nós contamos assim sempre uns com os outros. Muito obrigada. Essas questões do Livro dos Espíritos, é horrível a gente falar isso, porque todas as questões do Livro dos Espíritos são muito instigantes, né? Tem umas que batem muito forte na nossa curiosidade, né? No nosso espírito investigativo. Mas essas, porque passeiam pela nossa fantasia também, pela fantasia que a humanidade usa para deflagrar nos nossos corações medo, ansiedade, insegurança. Então, a palavra fica até assim, nossa, que palavra é essa? Né? E é muito interessante a naturalidade que os espíritos utilizam para trazer luz a esse tipo de, como ele vai dizer na outra questão, né, 550, a esse tipo de folclore, né? Eles vão explicar para a gente o mecanismo, o funcionamento desse tipo de aproximação, esse tipo de sintonia, né? Eu gostaria de destacar que aí nessa questão, nessa resposta, nós já vemos conceitos, aqueles princípios básicos do Espiritismo. Sem esses princípios básicos, o nosso raciocínio não avança muito, né? Por exemplo, aí nós estamos vendo, está tratando da individualidade. O espírito é um ser que mantém a sua individualidade inclusive após o desencarne. Está falando da comunicabilidade dos espíritos, independente do plano em que estejam. E depois a gente vai ver que até no mesmo plano a comunicabilidade não depende só da palavra articulada, né? Nós vamos observando isso ao longo da obra básica. Conceitos fundamentais para sedimentar nossa compreensão. Logo de início, logo de início essa questão me trouxe à mente uma obra que a gente já destacou em outros encontros, uma narrativa do Espírito Charles no livro Nas Voragens do Pecado. Posso compartilhar? É só clicar aqui. Não sei como está funcionando para eu compartilhar a tela. É só eu clicar em compartilhar? Tudo bem, pode compartilhar, Simone. Uhum. Ok. Então vamos lá. Nós vamos acompanhar aqui o raciocínio do Espírito Charles, logo no início da obra Nas Voragens do Pecado, em que é retratado um drama passado
em 1850, não, 1500, desculpa, por volta de 1500. Enfim, sou péssima com datas, né? Ele vai trazer para a gente, ele classifica de pacto aterrorizador. O capítulo se chama Pacto Obsessor. E Charles classifica como pacto aterrorizador o plano de vingança estabelecido entre duas jovens, cujos sonhos foram esfacelados pela tirania e fanatismo de poderosos da sociedade da época. Ele informa para a gente assim sobre a jovem Ruth Carolina. Tá, tá aparecendo aí para vocês, né? Tá muito pequeno, tá o quê? Deixa eu ver se assim melhora. Melhora? Não consigo ver daqui. Tá bom, Tá Simone. bom. Então tá bom, obrigada. Então ele diz assim para gente: Ruth Carolina, infeliz jovem, teve a própria alma e o destino comprometidos por períodos seculares que não se encerraram ainda, enredada que se deixou ficar nos clamorosos acontecimentos. E eu queria destacar desse ponto o ainda. O ainda, esse livro foi editado em 1960, pelo menos foi para edição em 1960, né? Então a gente estava aí com a, logicamente, Ivone Pereira encarnada, através dela que veio essa psicografia, que faz parte de uma trilogia, né? Onde são retratadas algumas encarnações da própria Ivone Pereira. Então, o Charles vem dizer para a gente: a jovem é infeliz. Infeliz porque está se deixando levar pelo desespero. Foi acometida de uma situação realmente drástica, um drama pelo qual a sociedade responde ainda hoje. Nós vamos ter chance de encontrar, às vezes até em reunião, atualmente em reunião de desobsessão, encarnados e desencarnados enredados nesse drama da noite de São Bartolomeu. Nós temos a Ruth Carolina, membro de uma família, única sobrevivente de um grupo familiar. E Otília, que dialoga com Ruth, que faz a proposta do pacto, desse pacto que o Charles chama de diabólico, esse pacto obsessor. A Otília faz essa proposta para Ruth Carolina, ainda encarnada. Por que Otília faz a proposta? Porque Otília era noiva de um dos familiares, do irmão mais velho da Ruth. Então, um dos familiares que foi trucidado na noite de São Bartolomeu. E Charles vai explicar para a gente depois qual foi o envolvimento. A família, já num outro nível de evolução, escolheu testemunhar em nome de Jesus Cristo. Um tipo de testemunho, um tipo de dedicação que a nossa compreensão ainda não consegue alcançar, né? Ainda é muito doloroso, muito dolorido para os nossos corações. Mas então, por conta disso, Ruth Caroline se vê envolvida nesse processo de infelicidade, comprometidos por períodos seculares. Olha só, a gente vai ver. Durante séculos, a partir de um combinado macabro, as almas ficaram envolvidas em dores acerbas, clamorosos acontecimentos. Então, nós vamos relacionar esse trecho da narrativa de Charles com esse trechinho da primeira resposta do Livro dos Espíritos. Não, não há pactos. Não há pactos no sentido de uma coisa mágica, é, um vínculo que nunca mais vai se romper, um vínculo quase que de escravidão, de posse, onde um ser vai passar a possuir a alma de outro ser.
Não é assim que funciona, dizem os espíritos para a gente, e toda a espiritualidade está aí nos explicando. Há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Então, natureza má, simpatizando com o espírito mau. No exemplo em questão, nós temos duas almas que o Charles vai classificar como ainda rebeldes. Espíritos ainda muito impactados de forma negativa pela dor que os acolhe. Porque a gente pode ser impactado de forma positiva pela dor, dependendo do nível de compreensão que a gente traga no nosso coração e na nossa mente, ou ainda da nossa disposição íntima de explorar, mergulhar na compreensão que essa dor está chamando a gente a refletir, né? Então, essas duas almas não tinham ainda essa disponibilidade. Se ancoravam ainda na revolta, na tristeza, no que elas consideravam como sonho essencial de suas vidas. Embora tivessem contato com as filosofias religiosas, não se entregaram a esse poder retratado por aquelas filosofias religiosas. Já tinham passeado por uma e estavam vinculados a outra congregação religiosa, né? Mas não se entregaram. Ainda estavam na fase de querer acreditar que tudo seria de acordo com sua própria vontade, de acordo com seus próprios sonhos. Naturezas mais, então, espíritos agarrados ao seu ponto de vista não se dedicaram nessa fase daquela encarnação, não se dedicaram a tentar entender por que que, por que que a vida apresentou aquilo para elas. Não se dispuseram a buscar na intimidade do coração um diálogo direto com a divindade. Tendo a informação do poder divino que atua com luz, tendo a informação de inteligências outras, seja na forma de anjo, seja na forma de Espírito Santo, como dizia, né, que nos envolvem, nos acolhem, nos protegem, não conseguiram lançar o seu olhar para mais alto, para diante. Focadas, então, no seu próprio ponto de vista, focadas, então, apenas no que desejavam, não avaliavam se o seu desejo estava indo contra a lei divina. Não avaliavam se o seu desejo, se as decisões que estavam tomando, iam ferir o direito do outro, o direito do próximo, se iam afetar, prejudicar ao próximo. Então, se eu não estou preocupada com as consequências dos meus atos, se eu só estou interessada na minha vontade, não estou interessada em saber se eu estou respeitando e dando ao outro o direito de ser quem ele é, eu estou trabalhando com a minha mente voltada para o que não é bom, para o que não é belo. Eu estou impondo ao outro o que eu não desejo para mim mesma, né? Como é orientado que a gente não faça dessa forma na lei divina. Então, eu estou deixando vir à tona no meu coração essa natureza que ainda é má, esse meu lado que ainda se volta para o aqui e agora, que ainda não consegue se lançar mais além, ainda não consegue identificar o poder superior como força que coordena o universo, porque eu não fui atendida no meu desejo, né? Então, o Charles, em momento algum, ele deixa de identificar a dor pela qual essas pessoas passaram como uma dor enorme. Em momento algum, ele diz que foi por um motivo pequeno, né? Ele está deixando claro para a gente que elas se deixaram arrastar por essa dor.
Deixa eu ver. Acho que fiquei muito. Estou tentando voltar para onde eu estava. Tá, vamos lá. Ele diz assim para a gente: o pensamento que, sintonizado com as revoltas do coração descrente, prefere irradiar sinistras correntes transmissoras de sentimentos ímpios, agressivos, necessariamente para si mesmo atrairá correntes outras, afins com as que de si partiram, com estas se enlaçando em conluio de vigorosos incentivos, até as explosões máximas das realizações criminosas, mentalmente criadas em momentos sombrios de desesperações. Então, quanta coisa o Charles está trazendo para a gente quando a gente resume assim: ah, é uma questão de afinidade. Ah, isso é uma questão de sintonia. A gente resume na palavra sintonia, na palavra afinidade. A gente pode até usar a expressão magnetismo. Se trata de magnetismo. E aí o Charles vem explicando para a gente. Esse pensamento, ele se deixa levar, ele se deixa enfeitar, vamos dizer assim, pelas revoltas do coração. Então eu sinto alguma coisa abala os meus sentimentos de uma forma muito intensa e o meu pensamento passa a vibrar em razão daquele sentimento desequilibrado que se instalou em mim. E eu congelo nessa situação. O que acontece comigo? Eu estou deixando, é como se eu tivesse preferindo, como ele diz aí, né? Eu escolho irradiar sinistras correntes. Sinistras correntes. O André Luiz, lá no livro Mecanismos da Mediunidade, vai falar para a gente que o pensamento é matéria, matéria mental, que eu estou elaborando, eu estou emanando, eu estou atravessando o fluido cósmico com essa minha matéria mental que eu estou vibrando, que constitui a minha túnica, né? A túnica lá que Jesus fala na parábola do banquete de Bodas, se eu não me engano, né? Que um convidado é abordado pelo dono da festa e pergunta: como é que você entrou aqui com essa roupa, com essa túnica? Então, essa túnica espiritual que o André Luiz classifica a nossa aura, o nosso campo magnético, como essa túnica nupcial, que é o que vai ajustar o nosso padrão vibratório a fim de que nós possamos ascender na escala evolutiva, a ascender nas relações, nas interrelações espirituais, inclusive. Então, se eu me detenho, se eu me deixo levar pelo meu sentimento, que é diferente de eu não. Espírito de luz nenhum está dizendo para a gente não sentir. Isso é uma coisa também, é um ponto de reflexão também para enriquecer o nosso pensamento. Espírito de luz nenhum está dizendo para a gente não sentir. Inclusive, eles dizem que entendem a nossa situação, porque já passaram por isso. O próprio Charles vai trazer em várias obras, lá na Sublimação, se eu não me engano, ele vai trazer uma história dele lá de umas encarnações, lá na época logo depois que Jesus Cristo parte do planeta, termina a missão, né? Uma encarnação em que ele era um príncipe déspota. O próprio Charles vai compartilhar com a gente essa realidade nossa como espírito imortal. Sentimentos nós temos, embaraços nós vivenciamos. O que a doutrina espírita nos convoca é a palavra do próprio Jesus Cristo, né? O reino de Deus está dentro de vós, né? O reino de Deus está dentro de nós. Então, para que a gente não se perca no turbilhão dos sentimentos, é necessário que a gente identifique, e já é possível, é necessário e já é possível, que a gente identifique esse movimento de sentimento dentro de nós que cria embaraços. É necessário que a gente identifique quando a gente está se deixando levar pela irritação, pela raiva, pelo medo.
sentimentos que nos colocam em padrão de vibração muito denso, muito pesado, que vão organizar a nossa túnica, o nosso campo magnético, a nossa aura, de uma forma densa, obscura, e que persistindo nisso vai desencadear males de nomenclatura complexa, como diz o Emmanuel, até para o nosso corpo físico. Então, quando Charles diz, prefere irradiar sinistras correntes transmissoras de sentimentos ímpios e agressivos. Então, nós somos dínamo, André Luiz sempre lembra isso para gente, nós somos dínamo, um dínamo produz, um dínamo gera energia, e pouco importa se a gente já entendeu ou se a gente ainda não entendeu. Pouco importa se a gente está acreditando ou não está acreditando. Pouco importa se a gente despertou ou não despertou, a gente está movimentando matéria mental. A gente está gerando essa energia e criando elaborando o nosso campo magnético. E por uma questão de lei universal, nós estaremos atraindo esses energias do mesmo teor. Olha aí o que o Charles diz. Energias para si mesmo atrairá correntes outras afins com as que de si partiram. Então, as correntes são afins, né? Eu não posso emitir, eu não posso, aquele ditado, eu não posso plantar uva e esperar manga. O que eu estou plantando é o que eu estou colhendo. Ai, mas por que eu estou sempre embaraçada nesse tipo de situação? Como é que você está lidando com essas situações? Como é que a gente está lidando com as nossas emoções? Como é que a gente está lidando com as dificuldades, os exercícios, né, que a vida traz para a gente? Para que a gente possa, então, sair desse padrão de vibração. Se eu reverbero, eu sou, eu sou é deflagrado em mim uma situação externa, deflagra em mim a ira, e eu continuo reverberando, vibrando naquele padrão da ira, eu vou atrair para mim o mesmo tipo de energia, de matéria espiritual mesmo, né? Então, a compreensão de que nós somos seres herdeiros de Deus, somos co-criadores, esses esclarecimentos que a doutrina vai nos trazendo, nos autorizam a lidar com a nossa natureza, nos autorizam a nos olhar de frente com sinceridade, como eu estou, o que é que está se passando em mim, mas qual é o meu objetivo, para onde eu quero me direcionar e qual o caminho, qual o instrumento que a vida também já me oferece nessa escalada evolutiva. Porque senão a gente se mantém vinculado a essas correntes e se enlaça em conluio de vigorosos incentivos. Então, eu vibro e recebo e fica aquele mecanismo do ping-pong, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, repetindo aquele mesmo tipo de pensamento, aquele mesmo tipo de sentimento, né? Realizações, chegando à explosão de realizações criminosas mentalmente criadas em momentos sombrios de desesperações. Momentos que não estão significando que a nossa vida vai ficar reduzida àquilo ali. O Charles diz também assim para a gente, já falamos, desculpa, deixa eu só voltar aqui, então no trechinho do 49, isto é sintonia, isso que a gente chama de padrão vibratório, né? O pacto é isso, eu emito, eu atraio, eu deflagro, eu elaboro com isso formas de pensamento ao meu redor, que outros, ou o próprio ritmo que eu imprimo as correntes de vibração que estão emanando de mim, então elas vão ficar. Eu estou emitindo corrente de vibração sempre assim de baixo teor vibratório, eu vou alcançar seres que estão vibrando no mesmo padrão. Então eles vão sentir e se interessar a eles, eles vão se aproximar de mim. Se interessar, se assim, vão comprar o meu barulho, como a gente diz,
Ah, nossa, essa pessoa, esse ser tá sentindo a mesma coisa que eu. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, temos o desejo da congregação. Então, às vezes, o desencarnado está passando por aquela situação sozinho. Ou então está querendo uma nova aventura dentro daquela perspectiva e percebendo a corrente que nós estamos emanando, agrega ao nosso padrão de vibração, intensificando o que nós estamos sentindo, né? E nisto é que consiste o pacto. Uma vez que ele vai atender, isso a gente vai ver na 550, né? Uma vez que ele vai atender, vai nos estimular, nos incentivar nas realizações pelas quais ele se interessou, quando ele tiver desejos de realizações espúrias também, ele vai achar que pode contar com a gente. E vai desejar, e vai fazer aproximação, e vai insistir, e vai plantar imagens, e vai trazer inspirações infelizes, seja no momento da vigília, seja no momento do desprendimento do corpo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso que a gente possa passear por essas informações a fim de começar a identificar que tipo de pensamento tem me ocorrido, que tipo de sentimento me abordou, me causou estranhamento. Por que será? Eu, eu preciso desse sentimento na minha vida? Ele está encontrando eco no meu coração? O meu objetivo já está distante do que esse sentimento está deflagrando em mim? Então, assim, dessa forma, nós vamos elaborando aos pouquinhos a nossa capacidade de discernir. Discernir entre o que faz parte do nosso mundo íntimo e o que já não faz mais parte do interesse. Pelo menos, se ainda vibra dentro do nosso coração, a gente não tem mais o desejo de mergulhar e de se deixar arrastar por aquele tipo de pensamento e sentimento, que são dois pontos diferentes, né? Muitas vezes nós vamos identificar os impulsos da ira, da irritação, da tristeza, do medo no nosso coração. E aí cabe a pergunta: é esse sentimento que eu desejo? Aonde esse sentimento vai me levar? O que eu posso fazer para mudar? Como é que eu posso girar o leme da minha embarcação para apontar para outra direção? Elaborando assim o nosso discernimento, que vai ajudar no passo a passo daquela construção do nosso livre-arbítrio, né? Porque a gente pensa que já tem o exercício do livre-arbítrio. Mas olha só, a gente está sintonizando com correntes. A gente influencia e recebe influenciação. Muitas vezes o impulso vem e nem era aquele o nosso desejo, mas afinidades com pensamentos exteriores nos estimulam a ter determinados pensamentos, palavras, e emitir palavras e agir de determinadas formas. Deixando claro uma resposta que, exemplificando com clareza, uma resposta que no Livro dos Espíritos deixa a gente muito incomodada, que é: de ordinário são eles que vos dirigem. Enquanto não nos apropriarmos do nosso livre-arbítrio, estamos sujeitos, enquanto não elaborarmos o nosso discernimento, estamos sujeitos a esse maremoto do planeta em que estamos encarnados, né? O que não quer dizer, e aí é que vem essa quebra daquela fantasia do conceito de pacto, o que não quer dizer que a gente está irremediavelmente atrelado a esse tipo de coisa. Não. Somos somos filhos da luz, trazemos a essência da luz no nosso íntimo. Então, por isso que a resposta do Livro dos Espíritos vai lembrar para a gente: ó, se o teu vizinho, se você quer prejudicar o teu vizinho, você vai atrair seres que vão te estimular a prejudicar. Mas se o teu vizinho não quiser, e se ele tiver atitudes e pensamentos vibrando num outro padrão acima daquele que você está emanando,
ele foge da tua alçada. Ele não vai ser alcançado de forma. Pode até sentir um abalo, pode até sentir uma onda, mas não vai estar perdidamente orientada no tipo de vibração que está sendo emanada na direção dele. E assim com todos nós, graças a Deus, é a lei do amor que nos estimula a seguir, né? E vai tirando, vai deixando claro que nós somos seres com a liberdade em construção. Nosso destino está em elaboração. Charles continua nos dizendo assim: Otília de Louvigny, não sei se assim se fala, coração frágil que o recalque de muitas dores fizera endurecer para as verdadeiras expressões do bem e do belo. Então, olha só, Charles está dizendo para a gente ter muita atenção com a fragilidade do nosso coração, porque a tormenta faz parte do caminho ainda. A tormenta nos convida para exercícios. A tormenta não é um instrumento, vamos dizer assim, não é um instrumento divino que vai vir para jogar a gente no chão. Não, a tormenta é uma consequência dos embaraços que nós temos criado por falta de discernimento, mas ela nos convida a um reposicionamento e não a nos entregarmos para estacionarmos nesse tipo de padrão de vibração. Então, essa cunhada da Ruth, o coração muito frágil, recalcou muitas dores e se endureceu para as expressões do bem e do belo. Naquelas horas em que a gente estiver começando a se sentir meio abalado, em que a gente começar a repetir a ausência de sorriso no rosto, em que a gente começar a repetir suspiro, aquele suspiro que vem, da onde que está vindo esse suspiro? É bom que a gente possa identificar, é bom que a gente aproveite o momento para elaborar o nosso discernimento. Que embaraço é esse que eu estou sentindo? Que incômodo é esse que a presença daquela outra pessoa está causando em mim? Que mal-estar é esse que está me acometendo sem eu estar conseguindo atinar para o motivo? E começar a elaborar. Ai, mas aí eu não consigo sozinha. Sozinha a gente não consegue. Então vamos mexer no material, que são as armas que o Charles traz nesse trecho do livro. Lá no final, olha só, valendo-se das armas impostas pelo desejo sadio do bem. Já temos bastante material, né? Já temos bastante material. Interessante que mesmo com bastante material, a gente está sempre oscilando, está sempre ondulando. Ivone Pereira narra de muitos momentos em que ela passou por muita tormenta, em que ela teve o coração muito pesaroso. E ela teve um bom proveito da encarnação mesmo assim. Sentir o impacto é da nossa natureza. Sentir o impacto é ainda da nossa condição. Não quer dizer que a gente vá ficar atrelado àquele impacto. Então, podemos dar o próximo passo. Já temos armas para dar os próximos passos, né? Então, ela se fez eco transmissor de sugestões malévolas. Ela elaborou um pacto com as sombras e chamou, impressionando magneticamente a Ruth Caroline, que estava muito afetada pelos acontecimentos, ela impressionou aquele coração, marcou e atraiu. O André Luiz também vai falar para a gente que nós nos tornamos hipnotizadores. Deixa eu ver se eu acho aqui. A maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, sobre todos aqueles que aceitem o nosso jeito de ser. Então, isso nos traz para uma outra responsabilidade. O que é que nós estamos ouvindo? De quem nós estamos ouvindo? E para que nós estamos ouvindo? O que estamos fazendo com o que estamos ouvindo? Estamos nos submetendo a algum tipo de hipnose? Pelas conversas que tecemos?
pelos programas que acompanhamos, pelos desejos que validamos. Então, são perguntas para que a gente possa ir organizando o nosso discernimento, reelaborando a nossa túnica, o nosso campo magnético e dando passos cada vez mais em direção da nossa própria liberdade. Ele retrata ainda de forma intensa o convite que a cunhada fez para Ruth. Doravante te transformarás em demônio vingador. Vinga-te, atraiçoa, mente. E a jovem, embora aterrorizada diante da sombria trama exposta pela amiga, cuja mente se diria dominada por sinistras falanges das trevas, olha o pacto aí. Ela estava com dores recalcadas, ela não conseguiu elevar o pensamento a Deus, ela se deixou dominar, ela se fez microfone de mentes dominadas pela treva. Ela deixou a mente dela mesma ser dominada por falanges das trevas. E o que isso custou para essas duas jovens? Durou séculos. O coração revoltado e a mente alucinada pelas exasperações afinavam-se decididamente com forças psíquicas inferiores que bandeiam em torno de cada criatura invigilante e revel. Cada momento que nós nos deixamos levar pela invigilância, cada momento que nós nos deixamos levar pelo impacto, eu gostaria de fixar isso pelo menos na minha mente. Sentir o impacto é uma coisa. Me deixar levar pelo impacto é outro movimento. Eu vou sentir impacto? Sim, claro que sim. Vou chorar? Vou sentir o transtorno, desequilíbrio no meu sentimento? Muitas vezes ainda vamos nos ver nesse quadro. O que é diferente de eu não ter resistência e não buscar resistência e me deixar arrastar pelo que está me acometendo. O propósito é que a gente repita. O propósito é que a gente, para que nós possamos elevar o nosso padrão de vibração e não nos tornarmos tão acessíveis às mentes que ainda vibram, elaborando planos trevosos, planos de escravidão, planos de domínio, e aí sim a gente chama de pacto, né? Então, para a gente dar um passo acima, dar um passo além, é preciso que a gente repita os estudos, repita a entrega, repita as reflexões. E nós vamos ver mais adiante hoje com dois mentores, repetir as meditações, as reflexões trazidas pelo espírito Baltazar e pelo espírito Joana de Ângeles, que vão nos ajudar a quebrar determinados padrões de vibração que nos abraçam não uma nem duas vezes ao longo do dia, que se aproximam, olha o que ele diz, bandeiam em torno de toda criatura. Estão em torno de toda criatura, agora eles vão fixar em torno da criatura invigilante e rebel. Então, que a gente não se impressione pelas vibrações que trazem incômodo, pelas sensações de que estamos sofrendo algum tipo de perseguição, mas que a gente pense, opa, está na hora de eu intensificar aquilo que Charles falou no slide anterior. Está na hora de eu intensificar o uso dessas armas, desses instrumentos que a doutrina espírita já me oferece. E isso ao longo de toda a nossa encarnação atual e nas subsequentes, até que, como vai dizer lá na primeira centena de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, até que nós tenhamos tanto domínio sobre nós mesmos que não nos tornemos mais presas fáceis. E para isso, a gente vai precisar persistir nesse exercício. O Livro dos Espíritos vai dizer ali, aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos. E nós vamos ver depois que
no mesmo momento, se Ruth e Carolina, quando se espantou, ali não está dizendo que ela ficou aterrorizada? Quando ela ficou aterrorizada, se ela deixasse o pensamento, lançasse o pensamento para o alto, ela ia sintonizar na mesma hora com outras forças positivas. Então, ela não estaria mais vinculada àquelas forças trevosas. Emmanuel vai lembrar para a gente assim: não é fácil apartar-se do mal. É tão consolador quando eles dizem isso pra gente, não é mesmo? Eu me sinto confortada, porque cada vez que eu repito, cada vez que eu me sinto é, caindo, me sentindo enredada pelo mesmo padrão de vibração baixo dos sentimentos e das confusões mentais, esse tipo de palavra do mentor vai me consolar. Não é fácil, não. Calma, calma, é preciso perseverar. Então, ó, inúmeros desvios da nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem porque nós ainda temos a noção das paixões pessoais. As duas cunhadas se deixaram levar pelas paixões pessoais, se deixaram levar pelos sonhos que foram estraçalhados e fecharam a mente para o poder superior que coordena o universo. Então ele diz: cabe-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de velhos caprichos, olha a túnica de novo aí. Quantas vezes eles vão lembrar para a gente que a gente está emitindo pensamento, elaborando formas de pensamento, agregando matéria mental ao nosso redor, que vai dificultar ou facilitar o acesso da espiritualidade amiga ou ao nosso, o, o nosso o nosso olhar varativo de bloqueio magnético que nós mesmos estamos permitindo que aconteça em torno de nós. Nisso, eu vou imitar a palavra dos mentores, nisso é que consiste o pacto. Né? Então, ele vai dizer assim, que a gente ficou cego por numerosos males, acostumamos ao exclusivismo e ao atrito inútil. Olha só que alerta. Quantas vezes a gente quer falar de DDR, fazer o outro entender. Ah, não, agora eu vou falar uma frase de efeito que o outro vai entender. E aí eu faço assim com a minha mente, com a minha inteligência. Fica aqui rodando nesse mesmo lugar, fica aqui girando nessa mão, porque eu quero, porque eu acho que é assim que eu vou resolver. E eu me nego a aceitar o convite para lançar o meu pensamento para mais alto. A gente deixa estar procurando a atividade consoladora, como estamos fazendo hoje aqui, todas as vezes que nos sentamos para falar e para ouvir. Estamos construindo, estamos reelaborando, estamos higienizando nossa túnica. É como se a gente estivesse colocando lampadinhas em estamos em cada momento que a gente pensa, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Antes de ceder ao impulso, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Eu estou me entregando a um momento de reflexão. Eu estou criando espaço na minha túnica para que a luz adentre e me incentive a outro tipo de pensamento, que é o que Jesus disse para o cego de Betsaida e para tantos outros que ele curou, né? Essa cura teve um processo, teve uma etapa, teve duas etapas, Jesus teve três etapas. Jesus tirou o cego da aldeia, que é um simbolismo muito grande para a gente, quando ele diz depois para o próprio cego, mandou o cego para casa e disse: não entres na tua aldeia. Para que o cego, para que nós, enquanto cegos, enquanto não estamos enxergando direitinho, enquanto não estamos com o olhar lúcido, com a compreensão lúcida, a gente lembre de não voltar a entrar no mesmo padrão de pensamento, para que a gente fique atento. Opa, estou sentindo aquilo de novo. Opa, estou pensando daquele jeito novamente. Já sei aonde isso vai me levar. Então, para que a gente possa, no próximo passo,
estando na nossa casa mental, estando na nossa casa social, estando na nossa casa planetária, a gente não se atrele na aldeia de padrão, de repetição, de padrão de comportamento. E aí, então, a gente vai lembrar que se tudo isso que a gente falou até agora está relacionado com o desejo central ou tema básico, tema essencial, que André Luiz vai dar um exemplo muito bacana lá no livro Ação e Reação, né? Ele vai falar, ele traz a história de dois espíritos que estavam em condição de obsessores, eles contando como fizeram um curso para identificar a pessoa ficar dentro daquela aldeia de pensamento de padrão vibratório, estimular pelo próprio canal que a pessoa está abrindo para eles. Pacto tácito, como diz o espírito na resposta da 550. Isso é um pacto tácito. Quando eu estou repetindo o padrão, quando eu estou cultivando uns desejos que eu acho que ninguém está percebendo, que eu não preciso contar para ninguém. Ah, isso me acompanha há tanto tempo. Ah, mas eu ia ser tão feliz, tão mais satisfeita se as coisas caminhassem por essa vertente. O que que eu estou fazendo? Estou lá na resposta da 550. Murmura contra a providência por amor aos gozos materiais. E estabeleço um pacto tácito. Detalhes que a espiritualidade vai trazendo para a gente a chance de refletir. Quando é que eu estou murmurando contra a providência? Quando eu não estou aceitando. Quando eu não estou aceitando o que a encarnação traz para mim, que eu não posso mudar. E vamos mais um, que eu não posso mudar, que eu não possa mudar por padrão do bem. Porque Ruth e Otília acharam que mudaram o destino delas e dos outros que estavam envolvidos, encarnados, mas por padrões do mal, por padrões de vingança. Então eu vou aceitar o que eu não posso mudar, mantendo um padrão de equilíbrio. Se eu mantenho o padrão de equilíbrio, muitas vezes eu vou conseguir aceitar o que eu não posso mudar e elevar o meu sentimento e o meu pensamento. Nem que seja no proveito daquela experiência que a vida está me trazendo. Por outro lado, se eu não aceito, eu vou ficar esbarrando na questão da rebeldia. Eu vou ficar esbarrando na rebeldia o tempo todo. Eu vou ficar esbarrando na revolta. Eu vou ficar cultivando, eu vou ficar murmurando contra a providência, que é o que a espiritualidade está trazendo para a gente nessa questão, nessa pergunta 550. Mas, ainda uma vez, e sempre, em toda obra subsidiária, em toda obra básica, em toda obra complementar e subsidiária, a espiritualidade diz para gente: vai ser sempre fácil romper esse pacto, se, se desejar firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. E como é que é desejar firmemente? Se a minha vontade ainda não está firme. Está falando de elevar a minha vontade, né? Está falando de elevar de trabalhar a minha vontade. Firmemente, então, eu vou repetindo. Enquanto a vontade não está firme, eu vou repetindo só porque os espíritos de luz estão me dizendo para fazer. Um dia, diz Dr. Bezerra de Menezes, vai sair espontaneamente do nosso coração. E nós chegamos, então, às orientações de Baltazar no livro Focos de Luz, volume 2, capítulo Evolução. Ele diz para a gente, ele nos convida a fazer uma visualização terapêutica, e nessa visualização ele diz que, chamando os espíritos de luz, eles atendem ao nosso apelo, trazem energias imensuráveis, se aproximam, a gente pode sentir a vibração deles sobre nossas cabeças, no nosso cérebro, reforçando nossas energias, e cada um trazendo uma espécie de virtude
amor, sabedoria, fortalecendo o nosso espírito, nos mantendo em alerta. E eu estou vendo que a gente já chegou no final da minha parte no encontro de hoje. Então, eu só vou compartilhar esse outro capítulo do livro Vida, Desafios e Soluções, em que Joana de Ângeles traz para a gente também, assim como Baltazar, traz para a gente um passo a passo cuidadoso e simples, muito clarinho, muito simples, que a gente pode fazer até quando está com o pensamento embaraçado, envolvido, até quando a gente estiver chorando ou muito, muito irado. Ela fala de um exercício muito simples de respiração, apenas inspirar pelo nariz e soltar pela boca. E os estudos mostram as cerebrais. E a partir daí, a direcionar a nossa mente para uma outra idealização. Ela nos informa que a repetição do exercício é criar um novo condicionamento mental, nos induzindo a permanecer firmes. Então, toda vez que a gente pensar, não, como eu vou fazer? Não sei, estou fraco. Aí, bom, deixa eu sentar isso aqui, que a Joana já disse, que o Baltazar já avisou e que tantos outros mentores que incessantemente trabalham a nosso favor, nos amam como nós, a todos vocês, pela companhia e pela oportunidade de estudo. Obrigada, Simone. Nós que agradecemos. Agora, no momento do passe, vamos pedir os nossos irmãos. Desculpa, gente. Peraí. No momento do passe, vou fazer aqui a leitura, a parábola da figueira seca. Item 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste ficou seca. E Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te deste lugar e lança-te ao mar. E isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá. Ele o verá efetivamente acontecer. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, dos versículos 12 a 14 e de 20 a 23. Para os irmãos posicionarem para o passe. Não, azul. Foi. Agora apagam lá. A prece para o passe. Rogamos a espiritualidade amiga desta casa que estejam conosco, sustentando os irmãos medianeiros no momento do passe. A figueira seca
é o símbolo das pessoas que só têm aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Dos oradores, que possuem mais brilho que solidez. Suas palavras têm verniz artificial, agradam aos ouvidos, mas quando são analisadas, não se encontra nelas nada de substancial para o coração. Após ouvi-las, pergunta-se: que proveito tiramos delas? E ainda o símbolo de todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não o são, de todos os projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maior parte do tempo, é a verdade, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que abala as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Essas são as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso, Jesus os condenou à esterilidade, visto que um dia virá em que elas ficarão secas até as raízes. Isto é, em que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E em que todos os homens voluntariamente inúteis que não colocarão em ação os recursos que traziam consigo serão tratados como uma figueira que secou. Os médios são intérpretes dos espíritos, substituem os órgãos materiais que lhe faltam, mas nos transmitem suas instruções. Eis porque são dotados de faculdade para esse fim. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar alimento espiritual a seus irmãos. Eles foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se em toda parte, em todas as regiões, em todas as classes sociais, entre ricos, entre pobres, entre grandes e entre humildes, a fim de que não haja deserdados em parte algumas, e para provar aos homens que todas são chamadas. Mas, se desviam do seu objetivo providencial, a faculdade precisa lhes é concedida. Se a fazem servir às coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço de interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares, produzem os maus frutos, e não querem torná-los proveitosas para os outros, se não tiram proveito dela para si mesmos, aperfeiçoando-se. Então, são como uma figueira estéril. Deus irá lhes retirar um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não souberam fazer frutificar, e deixará que se tornem presas dos maus espíritos. Assim seja. Nesse momento, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece final. Agradecemos, estando por mais uma reunião pública, e pedimos que nos ajudem a colocar em prática todos os ensinamentos que aqui tivemos. Cada um de nós sinta-se fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo, e que possamos retornar às nossas casas amparados e protegidos. Assim seja, graças a Deus.